Já estou aqui com o doutor Luiz Fernando. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui. Podemos falar de um tema tão atual. Nunca foi tão atual a saúde ocular ali em razão da questão da pandemia, em questão das crianças terem modificado o seu meio ali de estudos, e isso trouxe, ali diversos problemas, ou atuais já, que as crianças já podem sentir a partir de agora, ou até mesmo aqueles que vão aparecer no futuro. Fala pra gente aqueles que são os pontos mais importantes para que as crianças elas possam ter uma maior saúde, ou preservação da sua visão. Sim. Bom, na verdade, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, junto com a Sociedade Americana, eles sempre fazem algumas orientações, Então, a orientação começa até antes do parto, Começa lá dentro da barriga da mãe, onde a gestante ela faz os exames para toxoplasmose, para herpes, para sífilis, que são alguns problemas que podem atacar o olho da criança dentro da barriga da mãe. Logo que nasce, a criança, ainda no berçário, antes de ser liberada para casa, ela faz o teste do olhinho. E assim a gente pede para que os pais levem as crianças anualmente até os 10 anos de idade. Outra recomendação dada, agora voltando ao assunto então da pandemia... Um detalhe que o senhor está falando, que eu acredito que poucas mães saibam, que é que a criança, desde que nasce, depois de 1, 2, 3, até 10 anos, que ela tem que fazer uma visita anual no oftalmo. Acredito que essa seja uma informação bem importante que poucas mães fazem, não é verdade? Isso é verdade. Principalmente se os pais têm graves problemas de vista, se tem miopia alta, se tem hipermetropia, se tiveram estrabismo quando eram crianças, É importante já estar fazendo acompanhamento desde pequenininho. Porque a criança não sabe o que é enxergar normal, A criança não sabe o que é enxergar. Então, às vezes, a criança não está enxergando normal, ela não sabe, os pais não percebem. Por isso que a gente orienta alguns sinais que os pais têm que perceber, que seria a criança que está assistindo televisão, por exemplo, se ela aperta o olho, ou no caso de uma criança em idade escolar, se ela tem dor de cabeça depois que volta da escola, dor de cabeça agora com o uso de computadores, no final do período de uso de computadores, olhos vermelhos. Depois então é importante ficar atento a esses sinais, para que possa estar tendo um acompanhamento correto. Exatamente. E evitar até mesmo ou tardar algum problema que seja aí já hereditário ou qualquer outro. E sobre a pandemia, sobre essa parte, quais são os primeiros problemas que a gente pode identificar que está prejudicando essa criança, toda essa questão aí desses estudos virtuais? Pois é. O nosso problema com a pandemia é que nós já temos estudos mostrando que o uso de telas de computadores, tanto em tablets e celulares, até 2 anos de idade não deve ser usado em hipótese nenhuma. Olha isso. É essa a recomendação. E hoje a gente fala que o celular é a nova chupeta. Exatamente. É o salvador dos pais, Pega o celular ali, coloca o desenho, coloca ali para a criança e ela fica entretida. Exatamente. Então, é até um descanso para os pais ali, sabe? Que aquele minuto ali eles vão ficar... É a nova chupeta. Mas verdade. A gente recomenda que não se use nenhum tipo de tela até 2 anos. De 2 a 5 anos, somando todo o horário das 24 horas de uso de telas, somando tudo, tem que dar no máximo 1 hora. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora. Olha De isso. 6 a 10 anos, no máximo 2 horas. Olha como é importante, Então, isso foi a recomendação pré-pandemia, que continua sendo a recomendação até agora. Infelizmente, por causa das aulas escolares que estão sendo todas online, obviamente todas as crianças estão ultrapassando esse limite de 2 horas por dia. Então, o que a gente pode fazer para poder minimizar um pouco esse prejuízo aos olhos das crianças, A cada meia hora de uso de computadores e telas, a criança tem que repousar 5 minutos, ou a cada 1 hora repousar 10 minutos. Como que é esse repouso? Não adianta a criança sair da tela e ir para alguma atividade que use a visão de perto, ela tem que usar a visão de longe. Então, o correto é a criança, por exemplo, abrir uma janela, procurar o ponto alto de um prédio, ou procurar alguma coisa longe para ver. Não adianta nada sair do estudo ali no computador e ir para televisão, E ficar ali nas imagens também, que vai ficar também chamando a atenção, Quanto mais longe, melhor. Então, assim, e os pais... já que o período de pandemia ainda não vai acabar até esse ano, o ideal seria que as aulas online fossem feitas em computadores, com a tela mais distante possível. O ideal seria de 50 centímetros a
a 1 metro. Lógico Olha que 1 metro é isso. muita coisa. E a gente percebe que os pais eles foram pegos de surpresa na pandemia. Sim. Geralmente é um computador em casa só que tem, Pra todo para mundo, todo né? mundo usar. E os pais colocam as crianças em tablets ou telas de celulares para ficar lá com a criança várias horas assistindo aula. Isso é muito prejudicial, porque para a criança poder assistir uma aula ou em celular ou em tablet, tem que ser perto. Não dá para assistir a 50 centímetros. Não. Senão A tela é pequena, né? A Ela tela não é pequena, enxerga. não enxerga. Então, isso é muito prejudicial. Então, a gente orienta que os pais tentem investir, então, em computadores, com Umas telas telas maiores, pelo menos, para que isso possa... e que a criança estique o braço e não alcance o monitor. Já é uma referência aí para que possa ser o melhor. E quais são os primeiros sintomas, né, aqueles primeiros pontos que a gente pode identificar que essa criança está tendo uma dificuldade ou que essa vista está cansada, que essa criança está aí tendo uma prejudicado, né, a sua visão em razão mantém a vista aí na tela durante tanto tempo? Pois é, antes da pandemia a gente tem muita ajuda dos professores, né? Os professores eles são habilitados a testar, perceber a visão das crianças, eles fazem teste de visão também a cada 6 meses nas escolas, mas agora em período de pandemia que as crianças não estão indo às escolas, então o que os pais têm que observar é se a criança não está apertando o olho, Sim. se a criança não fica com o olho vermelho depois de um certo tempo, se a criança não fica com lacrimejamento, dor de cabeça, são sinais importantes. No período de pandemia, nós percebemos um aumento de 40% de diagnóstico de miopia. Olha isso, é muita coisa, É muita né? coisa. É um aumento muito drástico e realmente essas crianças elas têm sentido, né? Eu particularmente estava fazendo uma pós, né? Estou ainda tentando fazer uma pós e aí começou com as telas, né? Desde do começo do ano e você fica ali horas e horas na tela. E o que a gente pode fazer? O que esses pais podem fazer aí para que eles possam ajudar? Tem algo? O senhor já falou dos intervalos, que dá para fazer os intervalos, para ter o descanso da vista. Não tem mais alguma coisa? Algum uso de colírio, algum medicamento? Tô sentindo dor de cabeça, O que essa mãe, esse pai pode usar? Tem alguma coisa? Na primeira hora que o pai percebe que a criança está tendo esses sintomas, ou de dor de cabeça, ou de olho vermelho, ou de cansaço visual, o ideal era levar no oftalmologista mesmo, né? A gente pode usar lubrificante, sim, lágrimas artificiais, mais ou menos a cada 1 hora de período de estudo. Os adultos também podem fazer isso, no seu caso, igual está fazendo uma pós-graduação e tem muita leitura, muito estudo, né? Então os lubrificantes eles acabam melhorando sim, mas não acabam substituindo aquela primeira recomendação. Conserta, né? Não conserta ali o mais importante mesmo é o repouso, é o descanso. Eu acredito que isso é importante. Até nós recebemos um ortopedista aqui na semana passada e ele estava falando justamente da posição na cadeira para levantar a cada tanto tempo, etc. A cadeira da forma certa de sentar, a forma certa de olhar o monitor. Exatamente. Tudo é um conjunto, na verdade, né? Exatamente. Então é realmente muito prejudicial e as crianças têm sido prejudicadas também em razão disso. Mas a respeito dos óculos, né? Tem tantas crianças que elas têm aí a vergonha de usar o óculos, antigamente, né, era muito mais hoje que as criancinhas têm aquelas pequenininhas que já têm um grau muito alto de miopia. Então as crianças, elas precisam ficar sempre muito atentas, né? Os pais têm que ficar sempre atentos às crianças em razão disso, porque eles vão, às vezes, esconder a vergonha, vão esconder, vão tentar não dizer, porque tem criança que tem vergonha de usar óculos, não é? Você sabe que isso é questão de moda, né? Acho que alguns anos atrás existia uma vergonha maior e agora está voltando um pouco a moda dos óculos. Até os apresentadores de televisão, um tempo atrás, ninguém usava óculos. O Silvio Santos fez cirurgia, outros apresentadores de televisão fizeram cirurgia e pararam de usar óculos. Hoje é charme, né? E agora voltou a moda. Você vê nos programas de televisão, as pessoas estão voltando a usar óculos, talvez por causa de modismo. Então, as crianças, talvez agora, nesse momento, não estão com tanto problema de vergonha, a não ser no caso de grau alto, como você falou, graus né? altos, né? Mas aí a questão assim, do pai em casa com os filhos, pelo menos na hora que estiver estudando no computador, ele teria que estar obrigando o filho a usar o óculos, né? Porque é uma coisa que a gente sempre percebe, né? Eu, por exemplo, percebo que às vezes as pessoas elas têm a indicação para usar o óculos e acabam não usando. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho a indicação, ou a criança tem a indicação para usar um óculos, e ela, mas eu não estou usando, não uso, deixa para lá. E é tão grave isso, mas as pessoas não têm a noção de quão grave né? O que o pai tem que colocar na cabeça é que a formação do olho da criança, a formação da visão é até os 5, 6 anos de idade. Então, tudo que a gente puder fazer por uma criança
é até 6 anos de idade. Não adianta você pegar uma criança de 8 anos e levar no consultório, se essa criança de 8 anos estiver cega de um olho, não tem conserto. Porque aí antes poderia fazer alguma coisa, Exatamente. Depois dos 6 anos já não vai ter no caminho que poderia ali ser revertido. Então, olha, gente, o tamanho da importância, né, de que você faça um acompanhamento realmente com seus filhos, com aqueles que você ama, né? Porque uma criança, você pode, com o tempo, ainda conseguir consertar alguma coisa, um ato cirúrgico, alguma intervenção ali que consiga reverter vários diagnósticos, né, que nós temos ali, que pode ser feito ali na idade da infância. Depois que se passa dos 6 anos, algo que poderia ser resolvido com mais facilidade já vai ser irreversível ali depois dos 6 anos. É tão importante isso e pouco falado, eu acho, viu, doutor? Eu acho que é pouco falado também. É pouco falado. Às vezes acaba que as pessoas pouco falam disso, dão tanta atenção a tantas outras coisas que são mais visivelmente e a visão que é algo que vai acontecendo até às vezes sem a pessoa perceber, não se dá a importância que tem que dar. E isso é o papel da mãe e do pai, né? De perceber e de fazer o melhor para os seus filhos. Tanto que a gente que é oftalmologista, a gente gosta quando a criança tem estrabismo. Estrabismo é quando o olho entorta. Sim. Porque aí é um aviso que aí qualquer pai olha para o filho, vê que o olho está entortando e leva no médico. Exato. Mas muitas crianças são cegas de um olho ou não enxergam direito e o olho não entorta. E o pai só vai descobrir isso tarde. Tarde já. E, por exemplo, se descobre ali até os 6 anos de idade, muitos diagnósticos podem ser revertidos ali? Sim, muitas vezes a gente faz uso de tampão, a gente tampa o olho bom para forçar o olho ruim. É tipo de uma fisioterapia que a gente faz. Isso. Só que essa fisioterapia só funciona dos 3 aos 6 anos, depois até os 7 no máximo. Ainda funciona. Ainda funciona, depois então, disso olha não isso, funciona né? Às vezes mais. uma coisa tão simples, algo que é realmente simples, né? E que a gente pode fazer para poder trazer mais saúde para nossas crianças. Então, deixe aí os seus filhos com a tela longe do computador, lembra aí das dicas do Dr. Luiz Fernando, que veio aqui com todo carinho nos dar essa entrevista. E deixa a tela bem longe, presta atenção aí se os olhinhos estão fechando, né? Se eles estão aí forçando a vista. Exatamente. Dá os intervalos, né? Para que eles possam descansar a vista, mas procurar sempre estar vendo coisas mais longe para que não possa continuar forçando. São dicas importantes, valiosas e que eu acho que foi muito importante hoje. Lembrar que você, de 1 a 10 anos, tem que levar o seu filho anualmente no oftalmo. Isso eu acho que é uma dica valiosa e que poucos pais sabem. Exatamente. Não é? Então, muito obrigada, doutor, pela sua entrevista. Muito obrigada por ter vindo. E, com certeza, será abençoando aí todas as pessoas que estão nos assistindo.